Olá, tudo bem? Graça e paz. Nessa oportunidade eu quero meditar com vocês Evangelho, segundo escreveu Dr. Lucas, no capítulo 14. São apenas 2 versos do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Diz assim o texto sagrado. Inclusive, este texto ele foi registrado tanto por Mateus e também por Marcos. Mas eu quero ler o que Lucas deixou registrado. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto, esses 2 versículos, eles foram ditos logo após Jesus falar sobre o preço do discipulado, aqueles que deixam tudo por amor a Cristo. Ele fala que se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não que alguém tenha que deixar todos os seus familiares, deixar de amar os seus familiares. Mas ele tem que amar a Cristo mais do que a todos. E segundo plano, vem aí os seus familiares. Ele acaba de dar essas instruções e ele encerra aí o capítulo 14 dizendo que o sal é bom. Impressionante. Outra passagem, Mateus diz que se o sal se tornar insípido ou perder a sua qualidade, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado e ser pisado pelos homens. O sal, ali da época de Jesus, ele era proveniente do Mar Morto. Todos sabemos que o Mar Morto, ele está numa região, uma depressão ali de aproximadamente mais de 400 metros abaixo do nível do mar. E o Mar Morto, devido ao fato de ser fechado, ele não tem ligação com outros mares e oceanos. Ele recebe toda a água do Jordão e outros pequenos rios. E toda a água do Mar Morto é evaporada, deixando grande sal às suas margens. E a água do Mar Morto, a densidade é muito alta, a salinidade do Mar Morto é expressiva. Portanto, as águas do Mar Morto, elas são ricas em sais. E o sal da época de Jesus não é como o nosso sal hoje puro, que contém somente o cloreto de sódio, o NaCl. Não. O sal da época de Jesus ele tinha mais componentes químicos, como cloreto de potássio e magnésio. Então o que acontecia? Por que o sal da época de Jesus ele perdia o sabor? Não prestava para ser colocado nos alimentos? Porque as partículas, os grãozinhos de sal derretiam e ficava somente o cloreto de potássio e magnésio. E a essência principal, que é o sal, que era para dar sabor aos alimentos, não tinha mais o cloreto de sódio, porque ele derretia. Ficava somente o cloreto de potássio e magnésio. Ele servia somente para ser jogado ao longo das estradas ou nos terraços, para que o solo ficasse duro, compacto e as pessoas pudessem pisar. Ele não servia nem para colocar no adubo. Algumas traduções trazem estrume. Ele poderia ser jogado
no meio do estrume? Não poderia. Ser jogado no meio do estrume, do esterco, para adubar as plantações. Que não serviria para nada. O sal também, na época de Jesus, ele era usado como pagamento do soldo militar. Os soldados romanos, eles eram pagos, o soldo dele, com o que? O sal. Chamava salarium. Salarium argentum. Quer dizer, pagamento de salário. Então o sal, ele era uma moeda de pagamento. Como era algo raro, o soldado romano recebia o seu sal como pagamento, não sei quantos quilos de sal, e ele poderia trocar por alimentos e assim manter a sua casa. Mas o que Jesus queria dizer nesta parábola aqui? Que o sal é bom, mas se ele perder o sabor, se ele perder o seu objetivo naquilo que lhe foi proposto, diz aqui, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para jogar no solo, para adubar o solo, nem para o adubo, é jogado fora. O que Jesus estava querendo dizer nestes dois versículos é que nós, como cristãos, nós somos comparados com o sal. O sal, na época de Jesus, também ele era usado para conservar os alimentos. Matava-se o animal e passava-se o sal, deixava secar no sol, e ali se tornava uma carne seca, mas protegida pelas partículas de sal, e ela poderia ser guardada. Então, o sal também servia para evitar que os alimentos apodrecessem ou deteriorassem. Era isso que Jesus estava querendo dizer, que os cristãos, eles são colocados nesta terra para evitar que uma sociedade corrupta, uma sociedade deteriorada, venha apodrecer-se mais e mais, caso não existam os cristãos no meio, para conservar, para que alguém veja a vida dos cristãos, a vida que os cristãos levam, que essas pessoas vejam e sigam o exemplo dos cristãos. Através de suas vidas, essas pessoas possam seguir também o exemplo dos cristãos. Porque os cristãos foram colocados como sal para dar sabor e também para evitar a corrupção de toda a humanidade. Crisóstomo, ele deixou algo muito lindo registrado. Diz assim, veja o que Crisóstomo disse certa vez. Ele disse que se os cristãos vivessem a vida que se espera deles, os incrédulos desapareceriam. Se nós, como cristãos, vivêssemos uma vida realmente de acordo com os ensinos de Jesus, se todos nós seguíssemos fielmente a Jesus, todos os incrédulos da terra desapareceriam. Porque todos eles olhariam para as nossas vidas e seguiriam os nossos exemplos. Ele diz ainda que muitas pessoas podem ler a Bíblia. Outras jamais leram a Bíblia. Todavia, aqueles que não a leram, eles observam a vida daqueles que a leem. Por isso é que nós temos que ser sal da terra. Ou seja, conservar uma sociedade corrompida moral e espiritualmente. Por isso, meu amigo, você que me vê e me ouve, você que é um cristão, siga o exemplo de Cristo. Estou dizendo, siga
o exemplo de Cristo. Pois estamos vivendo em uma sociedade corrompida. E se você é um cristão, você é salvo. Você foi colocado por Cristo no meio de uma sociedade corrompida, para que as pessoas possam olhar para você, seguir o seu exemplo e assim transformar uma sociedade inteira. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. E se você gostou desta meditação, inscreva no meu canal. Logo abaixo tem um botãozinho inscrever. Basta você clicar e inscrever no meu canal. Deus abençoe você. Amém.